Fala pessoal, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 22 de julho de 2022, uma quinta-feira, e nesse vídeo de hoje nós vamos atualizar rapidamente a situação do Bitcoin e dos mercados que influenciam o mercado de criptomoedas. Aconteceu muita coisa importante hoje para a gente entender o que pode vir nos próximos dias. Então, acompanhe. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do nosso queridinho Bitcoin, mercado de criptomoedas. O que está acontecendo hoje, pessoal? Bem, o nosso queridinho Bitcoin está aí na região dos 20.500 dólares, a região que ele já está aí desde o dia 15 de junho de 2022. Então, o Bitcoin já está há um mês praticamente andando de lado nessa região, sem fazer grandes movimentações. E, pessoal, se a gente olhar aqui para o gráfico do Bitcoin, nos últimos dias, a gente está andando de lado, tá? Não temos nenhum padrão gráfico confirmado, nenhum padrão gráfico confiável rompido, e a gente está andando para o lado, tá? A gente tem três tendências do mercado: tendência de alta, que é quando anda para cima; tendência de baixo, quando anda para baixo, né? Como aconteceu no mês de junho; e a tendência de lado, ou tendência lateral, que é quando o mercado ele anda para o lado, tá? Ele fica dentro de uma mesma região. O Bitcoin está entre essa região dos 22 mil dólares e a região dos 18 mil dólares desde junho, tá? Então o Bitcoin fica 19, né? Dá para arredondar para 19. Ele não está conseguindo fechar candles acima ali dos 22 e nem abaixo dos 18 mil dólares. O Bitcoin está parado, tá? Então, olhando os tempos gráficos do diário aqui para baixo, a gente não vê nenhum padrão gráfico muito claro, nada muito operável, pelo menos na minha visão, viu, pessoal? Então, gráfico do Bitcoin sem grandes novidades. A gente só consegue ver alguma coisa relevante quando a gente vai para o gráfico semanal, que é o gráfico aí de semanas, né? A gente tem o Bitcoin tá na região da média móvel de 200 semanas nesse momento. E também, se a gente colocar aqui no gráfico mensal, a gente vê que o Bitcoin nesse momento está exatamente em cima da região que foi topo em 2017. Logo, a região que foi resistência impediu que ele continuasse subindo, virou suporte e por enquanto está impedindo que ele continue caindo. Vai continuar até quando? Não sei, pessoal, mas eu não me arriscaria operando vendido, abrindo posições short em cima de um suporte. Beleza? Principalmente um suporte tão relevante, um suporte psicológico tão importante como foi a máxima de 2017. Bem, pessoal, vamos contextualizar o que aconteceu hoje, né? Bem, muitas pessoas estão se perguntando: Tainan, os dados da economia dos Estados Unidos estão vindo péssimos, mas por que hoje o Bitcoin subiu aí 1,37, quase bateu 21 mil dólares hoje? Ontem ele chegou a subir 5% aproximadamente. Tainan, o que está acontecendo? E, pessoal, Bitcoin está hoje acompanhando bolsas americanas, tá? Porque o SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas, apesar de tudo, apesar de hoje não ter sido um dia muito legal, a gente ter tido algumas informações aí um pouco assustadoras para os mercados, que eu já vou comentar daqui a pouco, o SP500 também subiu, tá? Então hoje foi um dia, pessoal, que começou sendo um dia tenso, começou com o SP500, tudo caindo, até o Bitcoin mesmo, hoje de manhã ele chegou a tocar a região dos 19.600 mil dólares, 19.600 dólares, tá? Mas ele voltou, tudo voltou. O que aconteceu, Tainan? Por que tudo subiu? Bem, pessoal, como eu já havia avisado ontem, no vídeo de ontem, sempre aviso aqui, hoje às 9h30 da manhã, a gente teria divulgação do IPP, Índice de Preço ao Produtor Mensal, lá nos Estados Unidos, relativo ao mês de junho, e os pedidos iniciais por seguro-desemprego. E veio uma catástrofe, né, pessoal? IPP era esperado 0,8%, tá? 0,8%, veio 1,1%, ou seja, muito acima do que era esperado. Isso é assustador, pessoal. O que aconteceu ontem? A gente teve o CPI dos Estados Unidos, que veio acima do esperado em um mês, onde as commodities caíram, pessoal. Isso mostra que a inflação lá nos Estados Unidos, na economia americana, ela está se espalhando, tá? Ela não é só uma inflação que está acontecendo porque o preço da energia, porque o preço do alimento subiu. Ela está virando uma inflação de serviço. E aí, para piorar, como se não bastasse, hoje vem esse PPI, Índice de Preço ao Produtor, também surpreendendo mais ainda do que o CPI de ontem. Veio muito acima do esperado, pessoal. Tainan, qual que é a consequência disso? Se a inflação está se espalhando, o Banco Central, né, a função de um Banco Central, pessoal, é manter a estabilidade monetária. Se a inflação de um país que normalmente tem uma inflação ali na casa de 1, 2%,
está em quase 10% ao ano, isso é estabilidade monetária? Não. A inflação ela está descontrolada nos Estados Unidos. A inflação não pode ficar se descontrolando, ela não pode ficar subindo dessa forma, porque ela pode começar a corroer o poder de compra das pessoas. E à medida que as pessoas percebem que os preços das coisas estão sempre aumentando, elas tendem a criar hábitos que tendem a perpetuar essa inflação. Quando elas vão comprar no supermercado, no início do mês, elas sabem que no final do mês, se elas sabem que no final do mês vai estar mais caro, elas aproveitam e compram tudo quando elas recebem o salário, tá? Isso é muito comum, foi muito comum historicamente em sociedades que sofreram com a inflação, inclusive aqui no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar da tal compra do mês, né? Meus pais faziam quando eu era criança, eu lembro, era muito comum isso. Ia no supermercado e eles enchiam o carrinho de coisas, né? Por quê? Esse hábito que o brasileiro tem, ele surgiu quando ele surgiu nos anos 80, quando o Brasil passou por uma crise de inflação descontrolada. Era uma crise ali pontual de oferta causada inicialmente pelo choque do petróleo, pelo endividamento brasileiro, por alguns problemas econômicos do mundo que afetaram o Brasil, mas depois o mundo começou a resolver esses problemas e o Brasil continuou. Por quê? Porque as pessoas criaram hábitos inflacionários, desde tentar comprar o máximo porque sabia que as coisas iam sempre subir e até reajustar contratos de forma ali que não era necessário, tá? A pessoa subiu o preço do contrato de aluguel, por exemplo, de uma casa ou de algum serviço, simplesmente porque ela achava que ia subir. Nos últimos meses sempre subia todo mês, então eu vou reajustar, todo ano reajusta. E isso aí tende a perpetuar a inflação e fazer com que ela deixe de ser uma inflação só porque as coisas ficam mais caras. A inflação, pessoal, ela consiste na desvalorização do nosso dinheiro, tá? O real, o dólar. Vocês devem estar percebendo aí que desde 2020 a gente está passando por um processo inflacionário terrível, né? Quando a gente vai no supermercado, as coisas estão sempre subindo, combustível, embora tenha caído nos últimos dias, ele veio subindo, tudo veio subindo. Isso, pessoal, é a inflação, a desvalorização do dinheiro, tá? Ela pode acontecer por dois motivos, né? Um dos principais e mais comuns, né? Tirando aí quando o governo de algum país resolve fazer alguma medida extraordinária que gera inflação, ela pode acontecer quando você tem aumento no preço de produtos, bens e serviços, tá? Principalmente energia, alimentos. Isso tende a aumentar o custo de vida das pessoas. No início, a inflação que a gente estava vendo era muito ligada a isso, só que agora ela já está virando, pelo menos lá nos Estados Unidos, uma inflação de serviços. Na Europa, que está sofrendo problemas aí relacionados ao setor energético, ela ainda é uma inflação que está muito ligada à energia, mas lá nos Estados Unidos a economia está tão aquecida, as pessoas estão consumindo tanto nos últimos anos, desde que o Banco Central dos Estados Unidos e o governo norte-americano lançaram uma série de estímulos econômicos, tanto estímulos fiscais quanto estímulos monetários, que fizeram com que a taxa de desemprego caísse muito, as pessoas tivessem dinheiro para comprar, começassem a consumir e a economia se aquecesse muito. Tá? Eles precisam esfriar essa economia para controlar essa inflação, porque se a inflação sair de controle, chegar a um ponto onde eles não conseguem controlar, é complicado. Então esse dado, pessoal, que saiu hoje, me desculpem, falei demais, tá? Mas esse dado que saiu hoje, esse PPI, ele é assustador, pessoal. É a maior economia do mundo. A gente não está falando aqui de um país que tem um histórico de inflação, como o caso do Zimbábue, talvez da Venezuela, talvez da Argentina, não. A gente está falando da maior economia do mundo, o país que tem a moeda que é reserva de valor. Essa moeda sofreu uma inflação nos últimos 12 meses de mais de 9%, pessoal. Ou seja, ela está desvalorizando. Se você tem dólares na carteira, você está perdendo dinheiro, você está perdendo poder de compra. Assim como se você tem reais. As moedas fiduciárias estão se desvalorizando. E o pior é que quando o dólar desvaloriza, não é só ele que desvaloriza. Muitos países, inclusive o Brasil, a maioria dos países do mundo, guardam títulos americanos em seus portfólios como forma ali de ter uma reserva de moeda estrangeira, uma reserva de títulos ali, algo para, vamos dizer assim, balancear as contas. E quando o dólar começa a se desvalorizar, essas organizações, empresas, governos que têm essa moeda, eles também estão empobrecendo. As moedas dos outros países acabam sofrendo. Os Estados Unidos, vamos dizer assim, exportam essa inflação. Então a gente está tendo essa situação terrível. Isso é assustador e o Banco Central dos Estados Unidos não pode deixar chegar nisso. Uma das coisas que está acontecendo agora, pessoal, é que o dólar está ficando muito forte, tá? Por problemas na Europa, problemas na China também. Isso está fazendo com que o dólar fique muito forte. Ele também não pode ficar muito forte. Se ele começa a ficar muito forte, isso prejudica a economia americana. Enfim, pessoal, a gente está entrando num momento aí onde há sérios sinais de recessão. Inclusive, o pedidos iniciais para o seguro-desemprego hoje, pessoal, ele surpreendeu negativamente também, tá?
fortalecendo aquela tese de recessão. A projeção era de 235 mil pedidos iniciais para o seguro-desemprego e pediram 244 mil. Tá? Então, mais pessoas precisaram recorrer aos seguros por pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Né? As pessoas estão tendo que recorrer ao desemprego, mostra que talvez o desemprego aí nos últimos dias tenha aumentado. Tá? Esse dado aqui, por si só, não fala muito. Amanhã, pessoal, a gente vai ter aí a divulgação de alguns outros dados, tá? O núcleo de vendas no varejo. Tainan, por que esse dado é importante? Esse dado vai mostrar a confiança do consumidor, tá? Dependendo de como ele vier, isso pode fazer com que o mercado comece a voltar a olhar para aquela narrativa de recessão. Tainan, mas o que aconteceu? Se saiu esse PPI péssimo hoje, né, reforçando que a inflação dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, está fora de controle, o Fed tem que agir rápido, subindo os juros para controlar essa inflação, por que o mercado terminou o dia subindo? Bem, pessoal, aconteceu algumas coisas, tá? Como eu disse ontem, hoje a gente teria a fala de algum dos dirigentes do Fed, e nós agora vamos entrar aí no período de silêncio dos dirigentes do Fed, no próximo dia 27, a última quarta-feira do mês, a gente vai ter a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, onde eles vão dar a nova taxa de juros, eles vão aumentar provavelmente. E, pessoal, com esses dados de inflação hoje de manhã, que saíram, o mercado estava falando, gente, não tem jeito, tá? Não tem jeito. O Fed vai dar 1% de aumento na taxa de juros na próxima reunião. Um aumento de 1% na taxa de juros da maior economia do mundo, pessoal, é muita coisa. Parece pouca coisa 1%, mas na maior economia do mundo isso tem um efeito enorme, tá? Um efeito muito não é qualquer coisa, viu, pessoal? Muito contracionista para a economia, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Mas veio de tarde dois dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e falaram que na visão deles está mais provável aí 0,75, tá? Um falou em 1, né? Tem um que já vem falando em 1 aí, ele inclusive ficou bastante duro, ele não era assim, antigamente era o Bullard que era o mais duro, esse outro agora, ele conseguiu tomar o lugar do Bullard, mas enfim, pessoal, o que está acontecendo? A gente está vendo esse cenário onde a inflação lá nos Estados Unidos, ela está subindo, mas o Fed ainda está preferindo não pegar muito pesado, e o mercado comemorou. Tá? O mercado comemorou subindo, pessoal. Por quê? 0,75, desde que da semana passada, ele já está precificando, desde o sábado ali, como ele começou a cair, no sábado, domingo, essa semana, ele já estava esperando uma inflação alta. Nada do que está acontecendo nesse momento, pessoal, é algo que o mercado estava assim, nossa, não acredito que isso pode acontecer, como aconteceu em outros momentos, tá? Como aconteceu, por exemplo, em junho, onde o mercado não acreditava tanto. É algo que o mercado já vem precificando, pessoal. E uma coisa que eu sempre falo com vocês, quando há muita notícia ruim, pessoal, quando a gente teve aí uma sequência assim absurda de notícias ruins esse ano, tá? O mercado tá caindo, tá, mas desde novembro desde no início de dezembro o Fed mudou de postura, né? O Fed passou a ser mais duro. Aí depois em janeiro, no início de fevereiro, começou aquele conflito na Europa lá de grandes proporções envolvendo países aí que possuem uma participação relevante na economia do mundo. Aí depois veio pandemia na China de novo, né? A China fechando o lockdown. Aí veio o Fed começando a apertar mais a política monetária. Aí depois veio outro caso de Covid, outra pandemia de novo na China, né? Enfim, não pandemia, mas novos isolamentos. E agora, Fed apertou de novo em junho, tá? Então, assim, pessoal, a sequência de notícias ruins é impressionante, tá? O que acontece, pelo menos a minha visão, é quem queria jogar a toalha, quem estava com medo, ou pelo menos a maioria das pessoas que queriam jogar a toalha, jogaram a toalha, elas saíram fora. Elas viram que a situação aqui é complicada. E talvez o mercado, pelo menos na minha visão, se ele for continuar a tendência de baixa, que eu acho mais provável até o final do ano, ele precisa corrigir para cima, pessoal. Por quê? A galera que queria vender, pelo menos, já vendeu. A mesma coisa aconteceu em janeiro, pessoal. O mercado vinha numa sequência ali de notícias ruins. Até o momento era só o Fed, né? E o mercado precisou corrigir um pouco. O Bitcoin chegou na região dos 32, ele precisou voltar ali na região dos 48 para pegar um impulso novamente para cair, tá? Aí, na minha visão, acontece algo parecido. Não tô dizendo que vai acontecer o mesmo, tá? Que vai voltar para 48, muito menos, tá? Não acho muito fácil ele voltar para 48. Mas eu acredito ainda, pessoal, que o Bitcoin precisa dar uma subida, precisa dar uma respirada, se ele quiser, né? É até engraçado falar isso, mas para ele poder pegar impulso, tá? Porque nesse momento parece que
se esgotou a força vendedora, tá? A gente tem aqui um claro sinal de que as notícias ruins, elas já não estão gerando efeito, tá? Essa semana mesmo a gente teve aí, o mercado chegou a precificar quase 1%, o mercado se assustou com os dados de inflação e o Bitcoin caiu da região ali dos 22 para a região dos 19, que é uma região que ele já está aí há quase um mês, tá? Então não mudou muita coisa, as notícias ruins não estão tendo muito efeito. E acredito que se a gente tiver alguma notícia boa, mesmo que for algo que não mude a situação do Bitcoin, ele pode ter um desempenho legal, ele pode ali na região dos 23, talvez na região dos 25 mil dólares. Não descarto, viu, pessoal? Não dá para descartar que o Bitcoin possa fazer um movimento desses aí. Difícil é falar o dia em que isso vai acontecer, né? Até porque a gente está num contexto extremamente imprevisível e as notícias elas aparecem de uma hora para outra, principalmente a China. Hoje, inclusive, pessoal, começaram a aparecer algumas notícias nada agradáveis da China, setor imobiliário. Quem está no mercado desde o ano passado deve ter lembrado do que as notícias aí relacionadas à Evergrande, né, uma incorporadora do setor de construção civil na China, causou no mercado, não só nas bolsas americanas e nas bolsas do mundo todo, mas também no mercado de criptomoedas. E começaram a aparecer algumas notícias nada legais aí relativas ao setor de construção civil na China de novo, pessoal. Então, assim, é complicado, tá? É complicado de a gente conseguir ver um cenário muito altista para os mercados nos próximos meses aí, tá? Não tô dizendo, como eu disse para vocês, pessoal, acho que o mercado precisa subir, mas uma reversão, como muitas pessoas esperam, que o Bitcoin vai bater na média móvel de 200 dias, 200 semanas, me desculpem, e vai subir, disparar de novo para 69, 60 mil dólares, eu acho um pouco difícil, tá? Mas é basicamente isso, pessoal. Eu sigo aí relativamente otimista. Não sei que dia que vai sair uma notícia boa, agora a gente precisa disso. Não sei que dia que vai parar de sair notícias ruins, porque todo dia a gente está sendo surpreendido com notícias ruins. Mas eu acho, como eu disse para vocês, que essas notícias ruins já foram suficientes para fazer com que muitas pessoas capitulassem, que muitas pessoas vendessem e isso fizesse com que diminuísse a quantidade de pessoas que estão dispostas a vender Bitcoin nesse momento, principalmente em cima da média móvel de 200 semanas, que foi o suporte nas últimas vezes em que o Bitcoin caiu para essa região, desde que o Bitcoin existe, tá, pessoal? Então, por esse vídeo de hoje é isso. Desejo a vocês aí uma ótima quinta-feira, uma boa noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!